Olha, diante de tantas dúvidas que surgiram aqui no Jornal do Meio-Dia sobre vacinação, como por exemplo essa da Solange, que tem 50 anos, ainda não se vacinou, ela quer saber, tem alergia a derivados de frango, conservantes, corantes. E aí, ela pode ser vacinada? Quando você é imunizado com a AstraZeneca, por que tanta gente tem clamado de sintomas fortes? Coronavac, Pfizer, Janssen não dão esses mesmos efeitos, não provocam esses mesmos sintomas. Por que isso acontece? E pode tomar algum medicamento antes ou até mesmo depois de ser imunizado? Aí nós recorremos a uma especialista na área, a médica imunologista e alergista Lorena Diniz, que já está aqui conosco. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, eu que agradeço. Doutora Lorena, vamos por partes então, começando com o questionamento. Por que algumas vacinas provocam sintomas e outras não? Bom, primeiramente, isso não é uma verdade, né? Todas as vacinas podem evoluir com evento adverso pós-vacinal, que acontece aí minutos após a vacina ou até 30 dias após qualquer uma das vacinas, não só contra coronavírus, mas contra qualquer vacina. E é claro que algumas vacinas são mais reatogênicas que outras, podendo provocar mais alguns eventos colaterais mais que as outras. Mas o que dizer daquelas pessoas que recebem Pfizer, por exemplo, Coronavac, e nem sequer clamam de sintoma algum, nem uma dor de cabeça, nem uma dor no corpo? E aí? A vacina dá no seu componente, a sua composição, um vetor viral de adenovírus, que carrega ali a mensagem para o nosso organismo produzir anticorpos contra o coronavírus. Por se tratar de um vírus vivo, então o nosso organismo ele reage mais. Mas dessa forma, nós como imunologistas sabemos que as vacinas que contêm algum componente vivo, como a AstraZeneca e a Janssen também, a Janssen é o mesmo componente, é o mesmo vetor viral, elas possuem uma reatogenicidade maior, isto é, podem dar mais reação. Mas a gente vê, assim, reações também com a Pfizer, com a vacina Coronavac, elas não são isentas de chance de ocorrência de eventos adversos. Mas a gente tem que lembrar, Luciana, que esses eventos, eles são rápidos, são passageiros, duram aí em torno de 24, 48 horas, que isso não pode impedir ou deixar que as pessoas procurem a vacinação ou comecem a escolher a dose ou se recusem a fazer a segunda dose, porque completar o esquema de vacinação é extremamente importante. Doutora, a automedicação é sempre um problema, mas tem gente se automedicando para não ter os efeitos colaterais dessas vacinas. Antes da vacinação e depois, isso prejudica no efeito da vacina até que ponto? Bom, não é recomendado o uso de anti-inflamatórios, analgésicos antes da vacinação contra o coronavírus. São pouquíssimas as vacinas que a gente tem indicação de fazer essa conduta, né? De usar, por exemplo, a vacina contra a meningite B. Geralmente a gente prescreve porque é uma vacina que costuma dar uma febre alta. As outras vacinas não. Porque a gente sabe que todos esses medicamentos que têm um poder analgésico e anti-inflamatório, eles podem reduzir um pouco a produção do nosso anticorpo. E a gente não quer isso nesse momento, a gente quer uma produção total de anticorpos. Então, o uso de medicamentos para prevenir nunca, mas para remediar sim. Então, se a pessoa evoluir com uma dor de cabeça, uma febre, uma dor no corpo, aí sim ela pode utilizar. Tomar o quê? Então, se for uma febre, uma dor no corpo, ela pode tomar um analgésico. A gente deve evitar os anti-inflamatórios e os corticosteroides, porque eles de fato sim podem influenciar numa produção de anticorpos adequada que a gente quer no final, um anticorpo bom, circulante, para de fato proteger contra a doença. Se eu me vacinei, posso fazer uso de bebida alcoólica? O ideal é que não, né? A gente deve esperar aí aquela formação de anticorpos. A gente sabe que a gente vai ter uma mutação aí do nosso metabolismo. Isso também pode prejudicar uma otimização da formação de anticorpos. Não é contraindicado, não é proibido fazer a utilização de bebida alcoólica. Mas se de fato a gente for ler nas entrelinhas do sistema imune, o álcool atrapalha sim a produção. E aquelas dúvidas que já surgiram aqui sobre alergia à carne de frango, alergia a ovo, essas pessoas podem ser imunizadas? Com certeza. A vacina contra coronavírus, ela não contém
contém nenhuma proteína animal, nem do ovo, nem da carne. As vacinas, elas contêm somente os componentes que estão dando mais alergia nas vacinas são o polietileno glicol e o polissorbato, que são conservantes, estabilizantes ali da vacina. Então, se você tem uma história anterior de alergia ao polissorbato e ao polietileno glicol, aí sim você deve tomar uma precaução maior, fazer a vacina sob supervisão. Ou tiver uma história de reação adversa antes da vacina ou com qualquer outra vacina ou medicamento injetável. Aí você deve procurar o especialista que ele vai te orientar como proceder. Pois é, agora a dúvida parte de nós dois, né, Lucílio? Porque comentávamos aqui, nós dois tomamos Pfizer e não clamamos de nenhum sintoma. É normal? Estamos começando a ser imunizados ou devemos nos preocupar, né, Lucília? Cuidado com a resposta, doutora. Sim, não. A vacina da Pfizer é uma vacina de RNA, é uma vacina que, de fato, ela é menos reatogênica quando se fala em sintomas como dor no corpo, febre, comparado aí com a vacina da AstraZeneca, mas a não evolução com evento adverso também não fala contra uma imunização boa, né? Seu organismo ele está respondendo. A gente viu muito nos Estados Unidos com a vacina da Pfizer reações de hipersensibilidade imediata com o polissorbato e o polietileno glicol que eu acabei de falar. Mas eventos assim de dor no corpo, febre, de fato, ela é menos comum do que comparada a outras vacinas. Mas isso não quer dizer que o sistema imunológico não está trabalhando, não está produzindo. Essa regra aí vale para todas as outras vacinas? Todas as outras vacinas, né? Os eventos locais, principalmente a vermelhidão, a dor, é relacionado com o adjuvante que a gente coloca na vacina, que é o hidroxialumínio, é um metal. Então, em contato com o nosso músculo, ele faz aquela reação local, recrutando ali o sistema imunológico para agir. Mas quem não tem essa reação, o sistema imunológico também está formando, porque isso é muito individual. Estamos mais tranquilos, né, Lucília? Agora sim. Importante é se vacinar, importante é recorrer à segunda dose para a gente garantir todo esse processo de imunização. Nós conversamos com a médica alergista e imunologista Lorena Diniz. Uma boa tarde, obrigada. Eu que agradeço, obrigada.